Você já ouviu falar sobre a ilusória graça preveniente? Sabe como ela funciona? Sabe como é que essa doutrina teológica do arminianismo foi criada? Qual a finalidade dela? Livrar o caráter de Deus, santo e puro e imaculado. Deus não pode levar a culpa do homem para o inferno. Então o que é que Deus fez? Segundo a tradição teológica arminiana, Deus cria uma graça preparatória para toda a humanidade, onde todos os homens são alcançados com esta graça. Aí eles usam o versículo, porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus é tão bonzinho, é sempre bom. O que é que Ele faz? Ele dá essa graça a todos os homens. E aí o que acontece? Deus sabe que existe dois grupos de pessoas desde a eternidade. Os que irão para o céu e os que irão para o inferno. Sabe, porque Ele conhece os que são seus. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todos aqueles que irão para o lago de fogo, conhece todas as coisas. Então, existe dois grupos desde a eternidade, salvos e perdidos. Ponto. Deus sabe quem será salvo e quem não será. O que é que Ele faz? Ele prepara essa graça para Ele livrar a sua cara de culpa por aqueles que irão para o inferno. E como é que Ele atua? O que é que Deus faz? Ele pega e dá essa graça preveniente a todos os homens. Aí vem a teologia arminiana e diz: não, Deus sabe desde a eternidade que existem dois grupos, salvos e perdidos. Deus sabe sim, Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Mas Ele não escreveu o nome dos salvos no livro da vida, da eternidade. Ele não escreveu o futuro, nem decretou o futuro dos salvos e nem dos perdidos na eternidade. Durante a vida humana, Deus vai escrevendo no livro da vida o nome dos salvos e o nome dos perdidos que não estarão nos céus. E no livro dos vivos, Ele vai escrevendo as obras e os atos humanos. Deus, Ele age assim. Ele não escolhe nenhum grupo. O que é que Deus faz? Ele deixa o homem entregue ao fatídico e ao fantasma do livre-arbítrio. Esse fantasma é mais uma criação da teologia arminiana. É uma deturpação da natureza adâmica no jardim do Éden antes da queda. Aí o que é que Deus faz? Deus conhece desde a eternidade que existem dois grupos, salvos e perdidos. Deus não destina os salvos e Deus não destina os perdidos. Deus não escolhe os salvos em detrimento dos perdidos, ou vice-versa. Deus não preparou o caminho de salvos e nem o caminho de perdidos. Deus deixou um caminho para que a humanidade possa escolher andar. Aí os começam a escolher de que lado vão ficar. Do lado do céu ou do lado do inferno. Cada um escolhe o seu partido. O que é que Deus faz? Ele abre mão de parte da sua soberania, diz a teologia arminiana, para criar o fantasma do livre-arbítrio e dar autoridade ao homem para que o homem escolha ser salvo ou não. Por quê? Porque Deus não pode escolher ninguém para o céu nem para o inferno. Se Ele escolher uma parte para o céu e outra para o inferno, Ele é injusto. Porque Ele pode salvar todos e não salva a todos. Se Ele escolher todo mundo para o inferno, Ele é injusto, porque Ele pode salvar e não salva ninguém. Então o que é que Ele faz? Para ser bonzinho com os teólogos arminianos e com os ateus e com aqueles perdidos que não irão habitar no céu com Cristo, aqueles que irão morar no lago de fogo, o que é que Deus faz? Para agradar essa galera todinha, essa tribo de herege, Ele cria o fantasma do livre-arbítrio e diz: dois caminhos, meu filho, escolha vocês. Que pena, isso não passa de uma mentira, uma aberração. Isso é uma aberração teológica. Ele se apresenta em Mateus como a água da vida, como o pão da vida. Se apresenta em João como o bom pastor. Se apresenta como a luz do mundo nos evangelhos. Ele não se apresenta como uma luz do mundo. Ele não se apresenta como um dos caminhos. Ele não se apresenta como um dos pastores. Ele não se apresenta como uma das verdades. Ele se apresenta como a verdade. E quem está nele, não há engano. Não será confundido. Não porque você decidiu estar nele. Está vendo que o homem escolhe aquele que confia no Senhor, que crê nele, não será confundido. Está vendo aí que é o livre-arbítrio? Sinal. A palavra está declarando que os salvos em Cristo não serão confundidos. Não ficarão contrariados. São pessoas que têm direção. São ovelhas que têm pastor.
são um povo que tem uma morada espiritual eterna, são um povo que tem um protetor, um líder, não é um povo sem direção, um povo abandonado. Não é um corpo sem cabeça, porque Cristo é a nossa cabeça e Ele nunca nos confundirá, nem o mundo, nem o pecado, nem os nossos inimigos. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que se você escolher crer em Deus, você nunca será confundido. O texto nunca disse isso. Essa é a ilusão, a invenção da teologia arminiana. Esse fatídico livre-arbítrio, um fantasma que rodeia a cabeça dos homens que acham que vão ajudar na sua salvação. Os homens sinergistas e molinistas acreditam que nós iremos cooperar, iremos nos unir a Deus, fazer uma corrente de força, porque Deus, Ele sozinho não consegue me salvar. Ele precisa da minha ajuda, é um Deus impotente, é um Deus que me capacitou para decidir, para ser um agente na salvação. No catolicismo, Maria é a coautora, a corredentora da salvação dos católicos. Na teologia arminiana, o homem é um coautor, um corredentor, é um partícipe na obra da salvação. Deus, ele precisa da ajuda do homem. Um Deus bonzinho, um Deus que diz: filho, me ajude para me lhe salvar, se esforce, permaneça, persevere, não desista, não recue, seja santo, abandone o pecado. Se você fizer tudo isso, eu vou conseguir salvar você. Mas se você não fizer, eu não vou conseguir te salvar. Mas por que? O homem pergunta: mas por que, Senhor? O Senhor não é super poderoso, não é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, pode todas as coisas? Não, mas eu não posso salvar você contra a sua vontade, porque você é quem dá a cartada final. A palavra final é sua, a canetada final é você. Você é o juiz da sua salvação ou da sua perdição, não sou eu. Eu não posso. Eu sou apenas um agente junto com você, filho. Então, se você disser sim, é céu. Se você disser não, é o inferno. Que lado você vai escolher? O que você vai escolher, filho? Diga aí, você é quem decide que vai escolher. Uma pena, né? Pessoas estão sendo enganadas o tempo todo com essa ilusão, essa mentira de que o livre-arbítrio é dado ao homem pela palavra de Deus. Deus, ele não pode violar a vontade do homem, porque o homem tem que ter liberdade. Mas para quê? Para agradar os teólogos e os hereges que defendem a crença nesse fantasma do livre-arbítrio. Porque eles querem ser participantes. Quando nós chegarmos ao céu, nós vamos levantar a mão. Graças a Deus que eu fugi do pecado, permaneci, eu perseverei. Eu resisti a Satanás, eu fugi da aparência do mal. Então todo o meu esforço foi compensado com a salvação. Eu participei da minha salvação. O mérito não vai ser só de Jesus Cristo. O sangue dele na cruz não era suficiente sem a minha vontade. Eu precisava ser um agente nessa salvação, nessa obra. Essa salvação tem o meu nome, tem o meu sangue. Essa salvação tem a minha assinatura. O meu Deus não podia fazer tudo sozinho. Ele me capacitou para que eu decidisse também quanto à salvação. Deus, ele permite que eu participe da obra da salvação. Um Deus bonzinho, um Deus justo, que não quer que ninguém se perca. Um Deus bonzinho que não aceita que o homem vá para o inferno. Ele dá uma chance. Todo homem que for para o inferno não pode culpar Deus, porque Deus não pode ser culpado do castigo eterno. Não foi Ele quem preparou o inferno, não foi Ele quem pecou, não foi Ele quem escolheu os perdidos. Deus deu uma chance a toda a humanidade, mas uma parte rejeitou. Essa é a heresia que é ensinada pelos teólogos arminianos, que se dizem cristãos. Não existe livre-arbítrio, não existe o homem endurecer o coração para não ser salvo. Existem dois grupos, salvos e perdidos desde a eternidade.